Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando aqui uma série de vídeos que me comprometi com algumas pessoas de gravar. Sendo rápido e sucinto aqui. Estamos aqui numa noite, final do mês de Nissan, ouvindo aqui o barulho dos sapos, dos grilos, Baruch Hashem por todos eles. E vamos falar hoje sobre um tema interessante. Afinal de contas, o que é judaísmo? Primeira pergunta. E a segunda pergunta: qual é a diferença entre judaísmo e cristianismo? Então, muito debate se forma em torno do que está certo. O judaísmo que está certo, o cristianismo que está certo. Não, eu que estou certo, né? Eu tenho uma ideia aqui judaico-cristã mais certa do que a de todos e etc, né? Então, antes de entrarmos no debate sobre quem está certo, é preciso analisar quais bases estão sendo colocadas para então ver se os pensamentos são coerentes com uma linha de pensamento. Lembrando, nós estamos falando de linhas de pensamento multimilenares que contaram com inúmeras mentes geniais. Então, bem breve, para nós já entendermos qual é a diferença fundamental. Judaísmo é a religião dos sábios, dos rabinos. Cristianismo é a religião dos pais da igreja, certo? Isso tem que ficar muito bem fundamentado aqui. A partir disso, o que está certo para o judaísmo e o que está certo para o cristianismo vai passar por aí, certo? Não vou entrar aqui muito no detalhe do cristianismo, não é o nosso tema, não é o nosso assunto. Então, vou falar aqui sobre judaísmo. E depois no final vou fazer mais uma pergunta retórica para que eu responda logo em seguida, certo? O judaísmo foi construído, né, a partir dos sábios, como aqui eu já disse, né? Porque a Torá escrita, ela não é autossuficiente, como alguns afirmam ou imaginam. Basta você ler com atenção. Haverão passagens na Torá que está escrito assim: olha, faça de acordo com o que eu te ensinei no monte. Hashem, Deus falando para Moshe Rabbeinu, para Moisés. Então você fala, mas o que ele ensinou no monte para Moshe Rabbeinu? Ou então você vai ver passagens assim: olha, você vai pôr como lembrança entre os teus olhos, como totafot, que é uma palavra que até no comentário do Rashi é uma palavra importada. E olha, você vai pôr nas tuas mãos, nos umbrais da tua porta. Como que é feito isso? Hashem, Deus, quando fala isso, quando Moshe transmite isso ao povo, provavelmente isso tinha o povo sabia ao que estava se referindo. Então, baseado em tudo isso, o judaísmo afirma que existe uma Torá escrita, mas existe uma Torá oral, certo? Isso são as bases do judaísmo, são a Torá escrita e a Torá oral, certo? A Torá escrita, nós sabemos, são os 5 livros do Pentateuco. Depois nós temos o restante das escrituras judaicas, que é o Tanar, conhecido pelo cristianismo como Antigo Testamento, certo? Mas que vai ter depois ali Tanar, porque Torá, Nevim e Uktuvim, né? Nevim, profetas, Ktuvim, escritos, certo? Então essa é a base da Bíblia hebraica, né? Que termina de ser estabelecida, por assim dizer, na época da Grande Assembleia, certo? Então essa sabedoria da Torá oral, essa tradição que foi passada ao povo judeu,
ela foi passada de Moshe para Yehoshua, de Yehoshua para os juízes, de juízes para os profetas, dos profetas para os membros da grande assembleia, Anshei HaKnesset Hagdulah, e esses membros da grande assembleia então passaram aos sábios que tiveram um primeiro momento em Zugot, em pares, né? E o último momento desses pares teve um par mais proeminente no judaísmo, que foi a escola de Hillel e a escola de Shammai. E a Mishnah, que então vai ser a compilação dessa Torá, que até então era oral, era debatida em Am Israel, né, com aqueles que a conheciam e que a ensinavam, certo? Então eles tinham como base essa tradição judaica, certo? Conversavam sobre a cultura religiosa, a tradição religiosa que já era passada de pai para filho. Então, dos debates em Israel, por mais acalorados que você possa ver, por exemplo, num texto do que é conhecido, os escritos dos nazarenos, né, o Novo Testamento, você vai ver lá Jesus ou Paulo conversando, discutindo e tal, e você acha, uau, mas eles estão pensando diferente. Bom, é um outro ambiente, é um outro universo de conhecimento, de tradição, que você não tem como mensurar, a não ser que você a estude, certo? Então, a Mishnah foi a compilação dessa Torá oral que, a priori, isso dito no próprio Talmud, era proibido de ser escrita a Torá oral. A Torá oral deveria permanecer oral. No entanto, os sábios, vendo na diáspora o risco que o povo de Israel tinha de repente ser assimilado toda essa tradição, esquecida ou ensinada indevidamente, os sábios resolveram compilar por volta do ano 175 ensinamentos dos grandes sábios de antes da Era Comum, antes do ano 1 da Era Comum, até o ano 175 da Era Comum. Resolveram compilar os principais ensinamentos dos grandes sábios. Com isso foi composta a Mishnah. A Mishnah foi então, posteriormente, os 66 tratados da Mishnah foram, dentre esses 66, 37 os Amoraim de Jerusalém comentaram no Talmud Yerushalmi, 39 foram comentados na Babilônia, na escola de Pumbedita, na Yeshiva de Pumbedita, onde 39 desses tratados, desses 66 da Mishnah, foram então aprofundados pelos Amoraim. Então, os primeiros sábios da época da Mishnah, os Tanaim, então vem os Amoraim, certo? E aí nós começamos a compor o Talmud com os comentários dos Rishonim, os Tosafot de um lado, Rashi do outro. Esse é o Talmud Bavli. O Talmud Yerushalmi, nós temos ali os Amoraim comentando a Mishnah. Então você tem ali o formato do Talmud: Mishnah, Gemara, Rashi, Tosafot, certo? Você tem dos lados e você tem em cima e embaixo, formando todo esse corpo principal e basilar da Torá oral. Lá os temas são a preocupação da religião judaica, justamente a tradição judaica, a explicação da Torá conforme os métodos e conforme baseado nas Braitot, nas tradições que o nosso povo herdou. Essa é a preocupação da religião judaica e assim ela é formada, certo? Então, quando a pessoa fala, eu estudo judaísmo tal, então precisa-se ter essa base em mente, precisa-se entender que isto é judaísmo. Mas eu queria estudar, por exemplo, o Novo Testamento com o judaísmo. Tá certo? O que você vai precisar fazer é entender as bases judaicas, para que então você possa identificar coisas ali, ver o que enfim, saber o que é proveitoso, como que você vai. Não é uma exegese simples, não é uma exegese deliberada que se faz assim de qualquer coisa com qualquer coisa. Você tem que entender muito bem as bases judaicas, né? Então, por que isso aqui é verdade de um lado e não é verdade de outro? Pelas bases, fundamentos aos quais ambas as religiões estão fundamentadas.
Então muitas vezes vão ter coisas lá no cristianismo que estão baseadas na opinião dos pais da igreja, mas que diverge da opinião dos sábios, né? E você que não é nenhum pai da igreja, nem um sábio, então tem que estudar muito para formar uma base onde você vai poder pensar de fato e entender aquilo que você está sendo exposto, por exemplo, no Ocidente, né? E saber determinar muitas coisas. Essa é a explicação de hoje aí.